Bom dia, esse é o PIB em oração às 7h38 da manhã, quando podemos falar com Deus, aprender de Deus e aprender da igreja. Nesses dias de quarentena e precisamos assim aprender da palavra de Deus. Atos capítulo 14. Estão os apóstolos pregando o evangelho, indo para a região de Icônio, Listra e Derbe, e plantando igrejas. Em determinado momento eles tiveram uma oposição dos judeus e começaram a ter um conflito, mas aconteceu de um paralítico que estava ali desde o nascimento, e Paulo, fixando os olhos nele, disse: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua grega: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós, e chamaram a Júpiter Barnabé e a Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: varões, por que fazeis essas coisas? Como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nos tempos passados deixou andar por todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Meus irmãos, esses apóstolos que estavam lá, eles estavam atentos a tudo o que estava acontecendo. Mas algumas coisas e lições importantes desse texto. A primeira coisa é que eles jamais se acharam superior, ou super santos, ou perfeitos, ou quiseram de alguma forma ou serem. Muito pelo contrário. Eles sabiam quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo e a obra de Deus aqui, e também eles sabiam quem eles eram. Outro detalhe do texto é que, apesar de tantas perseguições, e mais adiante o livro de Atos vai mostrar outras, Paulo e Barnabé continuaram pregando o evangelho e plantando igrejas. Um dos grandes trabalhos da igreja do Novo Testamento era plantar outras igrejas em outros lugares, levando o evangelho para todo lugar, cumprindo o ide de Jesus. Por isso que Atos vai nos dirigir a uma plantação saudável de igrejas, não de templos. Note bem, as primeiras propriedades de igreja e os primeiros templos vão acontecer lá no 4º século, e não no tempo da igreja primitiva. Eles não estavam preocupados com templo, não estavam preocupados com terreno, eles estavam preocupados com vidas, porque eles entendiam que igreja eram vidas reunidas no nome do Senhor Jesus, que igreja é o corpo de Cristo, e que a igreja é viva, sim, viva, como tem sido nesse tempo. Por isso, precisamos aprender cada vez mais a respeito da igreja, e de como nós somos igreja. Tenho ouvido muitos pastores, teólogos, mestres, falando a respeito desse tempo em que vivemos, e que provavelmente a igreja não será a mesma, como muitas coisas também não serão após esse período de pandemia. Hoje temos muita tecnologia que nos aproxima. Fique pensando no passado, no tempo de Paulo e Barnabé, onde uma carta podia demorar anos para chegar ao seu destino, onde uma viagem para lugares tão perto demorava meses, e onde era muito difícil todas as coisas. A igreja cristã primitiva tinha muito menos do que temos, e fazia muito mais. Porque, diferentemente de nós, eles não estavam preocupados com equipamento ou com meios. Eles tinham o Santo Espírito de Deus que os guiava, e a disposição de obedecer a Jesus Cristo. Por isso, quando o Espírito dizia, vá para determinado lugar, eles iam. A razão humana poderia dizer, é muito difícil, mas o Espírito guiava. Ou fique aqui, ou vá para outro lugar. A igreja se movia debaixo da mão de Deus, sob a oração,
e sobre uma vida de comunhão e desafio ao Senhor. Por isso, hoje, quando temos tanta coisa à nossa disposição, devemos refletir na nossa própria vida e como temos feito com a igreja. E agora que temos essa oportunidade, o que faremos como igreja do presente e igreja do futuro? Por isso, precisamos orar por nossas vidas, pela nossa igreja, pelas igrejas em especial nesse tempo, em todo o mundo, não apenas aqui em Goiânia. É preciso entender, aprender e crescer, porque Deus, assim como dirigiu a igreja naquele tempo, dirige a nossa nesse tempo também. Por isso, vamos orar. A frase que eu trago para a nossa reflexão hoje é de Bounds, que diz o seguinte: falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus sobre os homens é algo ainda maior. Ou seja, falar do evangelho para os homens é uma grande coisa e necessária, mas falar desses homens para Deus precede inclusive o evangelismo. Oremos. Talvez a pergunta que a gente precise fazer nesse tempo de crise é: eu posso orar por você hoje? E isso fará toda a diferença naquela vida e na nossa também. Lembremos de orar, meus irmãos, pelo pastor Sócrates, secretário executivo da nossa convenção. Ele está internado no Rio de Janeiro com uma forte gripe. Oremos por ele e por sua família. Oremos pelo meu pai, Jorge Monteiro, que também está com uma infecção urinária, está sendo tratado lá no Rio de Janeiro também. Oremos pela mãe do Clóvis, temos colocado ela diante do Senhor. Oremos pelos desafios como igreja que estamos tendo. É o fim dessa primeira etapa da quarentena. Não sabemos o que acontecerá ainda nos próximos dias, nem quais serão as definições, nem a extensão da pandemia aqui no Brasil e em Goiás. Que Deus nos dirija como igreja. Que Deus abençoe as pequenas igrejas, para que elas tenham força e saúde espiritual para resistir nesses dias maus. Que Deus abençoe a nossa igreja em todo o trabalho online que está acontecendo, em cada vida que tem ligado para outras pessoas e como isso tem edificado cada vez mais. Vamos orar. Assim, Marcelo. Pai, graças te damos pela nossa igreja, Senhor. Obrigado porque ela tem cumprido o teu ID e tem, Senhor, saído da nossa casa, da nossa igreja física, Pai, e chegado a tantos lares pela internet. Ser, Senhor, com cada um que tem recebido a Tua palavra, Senhor, que o coração esteja aberto, Senhor, para crescer em estatura e graça, para que Te conheça como Senhor e Salvador. Pai, que possamos cada vez mais louvar o Teu nome, bendizer, Senhor, e que a nossa fé não seja abalada por nenhum motivo, Senhor, que possamos cada vez mais estar firmados em Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Ó Deus, abençoe a vida de todos aqui, ó Pai. Abençoe a igreja que está em casa. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão lutando, ó Deus, nas lutas deste tempo, aos empresários, aos empregados, aos desempregados. Abençoe, Senhor, aos mais idosos. Abençoe aqueles que estão com medo, ó Pai. Tem misericórdia e dá coragem vinda do alto dos céus. Livra-nos do mal, do pânico, da histeria e dá-nos a tua direção em tudo. Abençoe, ó Deus, aqueles com quem convivemos, nossos vizinhos, que o Senhor os alcance. Abençoe, ó Pai, os nossos vizinhos aqui, os vizinhos de cada um que participam desse momento de oração. Senhor Deus, com meu pai, esteja abençoando a vida e a saúde dele ali, com a minha mãe. Abençoe da mesma forma o pastor Sócrates, ó Deus, visita-o naquele leito de hospital. Abençoe, Senhor, a mãe do Clóvis e irmã Marcolina. Dê e cuide da sua vida. E a muitos outros, ó Deus, que têm colocado suas vidas diante do Senhor. Abençoa as nossas famílias e as igrejas. Nos dá um dia de graça na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Lembramos aos irmãos que estamos na nossa campanha de arrecadação de mantimento. Você pode deixar na igreja, ali tem uma caixa logo na entrada. E também, se você precisar, você pode passar um WhatsApp para a igreja ou ligar para a igreja e a gente vai encontrar um meio de buscar na sua casa, se for o caso. Estamos montando cestas básicas para as famílias necessitadas nesse tempo e há muitas. Por isso, vamos cooperar e vamos participar. Que Deus a todos abençoe e dê um dia abençoador em Cristo Jesus. Amém.